Ora viva! Fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicinas Naturais. Estamos aqui em mais um live, desta vez para falar sobre o impacto da energia nas nossas vidas. Energia interna e externa, saudável e perversa. Eu agradecia que assinalassem a vossa presença, por favor, aí na parte dos comentários, para eu saber aí quem está presente e fundamentalmente para saber se me estão a ver e a ouvir bem. Por favor, assinalem aí a vossa presença, podem inclusive dizer de onde estão a falar, se estão a falar aí do Brasil, ou de Espanha, ou de Portugal, etc., ou da cidade, e digam-me se estão a ver e a ouvir bem, está bem? Que assim fico mais descansado. Uh, então, uh, hoje o tema é energia. Então, tudo é feito de energia. Portanto, há uma parte da energia que é mais subtil e outra que é mais condensada. Boa noite, Maria de Jesus. Jesus. Ok, diga-me por favor se está a ver e a ouvir bem, está bem? Escreva aí por favor nos comentários para eu ter a certeza que me estão a ver e a ouvir corretamente. E também se me estão a ver bem enquadrado aí na imagem. Ou se será melhor subir ou baixar. Pronto, para eu ter a certeza. Ótimo. Estão a ver a vir bem. Ótimo, muito bem. Então, como eu estava a dizer, portanto, tudo no universo é feito de energia, não é? Só que aquela energia que está mais subtil, por vezes invisível, não é? Nós chamamos a isso energia, propriamente dita. Não é? Aquela energia que está mais condensada, que está mais dura, que é mais pesada, que é mais palpável, etc., nós chamamos a isso matéria. Não é? Mas a matéria não é mais do que energia condensada. Aliás, isso ficou demonstrado pela teoria da relatividade e pela transformação de, por exemplo, de matéria em bomba atómica, não é? Portanto, isso é um exemplo histórico bem célebre, bem conhecido, enfim, por razões bastante desagradáveis, mas que comprovam esse facto. Portanto, da célebre energia de Einstein é igual a mc2. Energia é igual, em termos de fórmula matemática, né? Energia é igual à massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Né? Claro, este igual não é igual no sentido rigoroso do termo, porque não existe nada no universo igual. Né? Mas tem o significado de ser equivalente, de certa forma. Né? Desta ideia de se poder transformar uma coisa na outra, de ser reversível. Né? Então, por exemplo, a corrente elétrica, portanto, a eletricidade, o eletromagnetismo, né? A atração, por exemplo, entre polos opostos ou repulsão entre polos do mesmo nome, né? Pensamentos, ideias, capacidade, por exemplo, telepatia, a gente ser capaz de transmitir pensamentos à distância, ou até estabelecer um diálogo, falando com outra pessoa que está. Eu estou aqui e outra pessoa está na China, por exemplo. Eu estou aqui em Portugal, outra pessoa está na China, né? Ou no Brasil. Portanto, é possível fazer um diálogo também, né? Desde que a pessoa esteja, evidentemente, preparada para isso, né? Então, isso porque existe energia, a circular, neste caso a telepatia, né? Portanto, a energia vai de um lado para o outro e movimenta-se e, portanto, leva essas ideias, esses pensamentos para o outro lado, né? E traz também, etc. Né? Também, por exemplo, a capacidade de premonição, portanto, a capacidade de prever acontecimentos, por exemplo, a pessoa ter, por exemplo, um sonho premonitório, né? Por vezes as pessoas sonham que determinada coisa vai acontecer, depois acontece mesmo, né? Olímpia Borsuco, muito boa noite, então. Bem-vinda.
Portanto, tudo isso se deve ao facto de haver energia. Né? Uh, energia mecânica, por exemplo, né? A pessoa empurra um móvel, né? Empurra um objeto, etc. E ele continua. Né? Se não houver outras forças contrárias, ele continua em movimento. Né? Isso chama-se lei da inércia. Portanto, existe inércia de movimento, também inércia de repouso. Ou seja, quando uma coisa está em repouso, se não houver nenhuma força atuando sobre ele, claro que existem sempre, né? Mas hipoteticamente, se não houvesse nenhuma força a atuar sobre o corpo, ele iria permanecer no mesmo sítio, no mesmo lugar, portanto, sem se mexer. Né? A energia química, por exemplo, portanto, determinadas substâncias que sentem atração umas pelas outras, né? Que sentem complementaridade, ou o contrário, que tendem a repelir-se, né? Ou que tendem a não se combinarem umas com as outras, né? Assim como acontece entre as pessoas, né? Há pessoas que sentem vontade de comunicar umas com as outras, etc. Mas há pessoas com as quais a gente não sente atração para isso, não se sente atraída a falar com a pessoa ou a ter com a pessoa, etc. Pelo contrário, sente tendência a afastar-se da pessoa, a querer vê-la de costas, etc. Né? Então, isso tem a ver com a energia. Né? A própria atração sexual, por exemplo, né? Entre sexos opostos, etc. Né? Ou repulsão também, né? Portanto, o desejo sexual, a capacidade de ereção, etc. Né? Tem a ver com energia. São aspectos bem claros da existência de energia. Né? De energia propriamente dita. Por outro lado, temos do outro lado oposto a tal energia condensada que a gente chama matéria. Né? Então, por exemplo, o sangue é uma forma de energia, mas também mais condensada, embora se movimente, mas é uma coisa líquida, portanto, que a gente pode apalpar, pode sentir de uma maneira diferente, de uma maneira mais física. Né? Uh, uh, a circulação sanguínea, né? Os líquidos orgânicos, por exemplo, da circulação linfática, né? A linfa, por exemplo, né? Também é um líquido, né? E outros líquidos assim mais parecidos com a água, né? Ou água mesmo, né? O suor, a urina, né? Então, são formas mais condensadas, mais materiais de energia, assim como, por exemplo, os músculos, né? Os órgãos, portanto, os órgãos internos, os órgãos compactos, chamados em medicina tradicional chinesa órgãos propriamente ditos, e os órgãos ocos, como por exemplo o intestino grosso, o intestino delgado, a bexiga, a vesícula biliar, né? Que a medicina chinesa chamam-se vísceras. Né? Na linguagem corrente pode ser sinónimo víscera e órgão, mas na medicina chinesa não. A gente chama órgão, propriamente dito, quando se trata de órgãos compactos, né? Como o coração, os rins, o fígado, o vaso pâncreas, etc. Né? Os pulmões. Os órgãos ocos a gente chama vísceras. Né? Então, mas continuando com exemplos de matéria, energia mais compacta, por exemplo, as unhas, os cabelos, os ossos. Os ossos são uma coisa mais dura, mais condensada, digamos assim, dentro do corpo humano é a coisa mais condensada que temos, é o osso, né? Uma coisa mais dura, mais pesada, né? Mais compacta, mais cristalizada. Né? Então, a esse tipo de energia mais subtil, mais invisível, mais impalpável, nós chamamos, portanto, nós classificamos como Yang. Né? Portanto, e esse Yang está mais relacionado com a função, isto é, está mais relacionado com o funcionamento. Portanto, é graças ao Yang que as coisas se movem. Não é? Portanto, eu, por exemplo, para empurrar uma pedra, ou um livro, ou um computador, ou uma pessoa, né, tenho de fazer um movimento. Né? Então, para esse movimento, eu tenho de ter Yang. Né? Não basta ter músculo. Né? Muita gente, por exemplo, faz culturismo, né? Procurando desenvolver músculo muito bonito ou muito grande. Mas isso é miserável, não é? Porque forma sem função não vale de nada. Né?
E a inversa também é verdadeira, né? Também só função, mas sem órgão, aliás, nem sequer é possível, né? A forma sem a função é possível, né? Mas a função sem a forma é praticamente impossível, né? Em determinadas coisas é possível quando se trata de coisas de tal energia invisível, né? Mas quando se trata de coisas visíveis, ou está lá essa coisa física, ou se não estiver, não se consegue, né? Se eu quiser, por exemplo, empurrar uma pedra com a mão, eu tenho que ter lá a mão, senão não dá. Claro que em vez da mão posso ter um ferro, posso engatar o braço ou um pedaço de ferro, etc. Só assim, né? Mas tenho que ter lá, se eu quiser empurrar dessa maneira, tenho de empurrar com alguma coisa. Tenho que ter lá alguma coisa física, né? Alguma coisa material, né? Então, mas isto para dizer que, em termos de fisiologia energética, né? O Yang está mais relacionado com a função. Né? O Yin está mais relacionado com a forma. Né? Então, por exemplo, entre homem e mulher, né? A mulher está mais relacionada com a forma. Em determinados aspectos, não é em todos, não é, não é em todos, de jeito nenhum. Né? Mas assim, do modo geral, né? Por isso as mulheres preocupam-se muito com a forma, né? Com a beleza, com a aparência, com a arrumação da casa, com a arrumação do consultório, com a arrumação dos espaços, etc. Né? Pronto, o homem está mais relacionado com a função, com o movimento, com a ação. Né? E não se preocupa tanto com a forma. Né? As duas coisas são importantes, né? Mas cada um tem a sua tendência. Né? Então, por exemplo, a nível de, por exemplo, de concepção de um bebê, né? Aí a mulher dá forma ao bebê, né? Então, constrói o bebê, né? No seu ventre, né? No seu útero. Boa noite, José Lago, viva a Alavanca, bem-vindo. Portanto, a mulher portanto, constrói, né? Portanto, tem esse lado yang, ou melhor, tem esse lado yin, de construir materialmente um ser, né? Mas também tem a função, né? Também tem a função porque é impossível construir, seja o que for, né? Muito mais um ser humano, né? Sem ter yang também. Né? Tem um yang muito forte lá dentro também. Né? Externamente, a mulher é mais passiva, né? É mais calma, mais suave, não é tão agressiva e tal. Mas dentro é muito dinâmica. Né? A mulher também tem muito dinamismo. E esse exemplo da conceber bebê é o exemplo máximo da capacidade feminina, né? Em termos de yang. Né? Então, um yang mais oculto, está escondido, mas está lá, o resultado aparece. Portanto, não há dúvida, não há a menor sombra de dúvida, né? Porque o resultado aparece, o trabalho aparece feito. Então, teve esse trabalho todo, teve esse movimento todo, né? Mesmo que se tenha sido sem querer, né? Mas fez esse serviço. Né? Então a mulher tem esse yang também muito forte. Né? Uh, então, mas isto para explicar que as formas condensadas de energia são o yin. Né? Então, por exemplo, no aspecto ternário, né, nós temos o yin, yang e yang. Né? Então, o yin é a parte mais sólida, como acabei de falar. Né? O Yang é um intermédio entre Yin e Yang, então, em termos dos três estados da matéria, está mais relacionada com o líquido. Né? O líquido não é assim muito subtil, não está, digamos, evaporado, não está invisível. Né? É possível palpar, sentir, assim, fisicamente, mas ao mesmo tempo também não é duro. Né? Então, por exemplo, essa é uma das características da mulher também. Portanto, a mulher é tendencialmente mais yin que o homem, né? Mas a mulher tem também essa prerrogativa, essa característica de servir de charneira.
né, de servir de intermediária, né, de servir de secretária, né, por exemplo, entre o patrão e o público, por exemplo, entre o patrão e os vendedores, né, uh, então, uh, essa capacidade de servir de ponte, né, de ponte, por exemplo, por vezes, por exemplo, na família, né, servir de ponte às vezes entre o pai e o filho, né? O pai que às vezes fica muito zangado, muito agressivo, né? Quer bater no filho ou quer ralhar no filho, né? E a mulher tenta servir de parte intermediária, né? Tentando acalmar as duas partes, né? Então a mulher tem essa capacidade, porque a mulher é muito governada pelo elemento terra, né? O elemento terra no conceito dos 5 elementos, né? Então o elemento terra tem essa capacidade de intermediação, né? É um elemento relativamente neutro. Não existem coisas neutras no sentido absoluto do termo, mas em termos relativos é relativamente neutro, né? Não é demasiado yin nem demasiado yang, né? Então, por exemplo, nessa parte do yin, né, desses 3 estados da matéria, e por analogia no nosso corpo, né, então, em termos de órgãos ou de sistemas orgânicos, temos o sistema geniturinário, portanto, a parte sexual e a parte urinária, né? Portanto, rins e bexiga, né, fazem parte desse sistema mais yin. Portanto, o yin é o que está mais em baixo, como a água. A água procura sempre os locais mais fundos. A água, quando está no seu estado líquido, né, ela procura sempre ir o mais fundo possível, o mais fundo possível. Enquanto não tiver obstáculos, ela vai sempre descendo, 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 até o infinito. Vai sempre descendo cada vez mais. Essa é a tendência da água no seu estado líquido, né? Então, por isso, os órgãos que estão mais na parte de baixo do nosso corpo têm essa característica mais yin. Portanto, estão relacionados mais com os rins e bexiga, não é? Então, também o sistema ósseo e muscular, não é? Principalmente ósseo, não é? Portanto, as articulações, os ossos, são governados pela energia dos rins e bexiga, não é? E o sistema sexual e reprodutor também depende da energia dos rins, né? E não é por acaso que os próprios órgãos sexuais e os próprios órgãos reprodutores estão na parte de baixo do corpo, né? Estão do umbigo para baixo, né? Portanto, não há dúvida, né? Então, uh, ainda que haja outras partes que estão em cima, a própria cabeça também faz parte dos rins, de certa forma, né? Os ossos que temos aqui em cima também fazem parte, né? Mas, digamos, a parte principal está em baixo, né? Então, isso é a parte yin, né? A parte mais sólida, mais solidificada, mais cristalizada, né? Mais parada, mais estável, né? Que serve mais de esteio. Por exemplo, as nossas pernas, né, são como os pilares de uma casa. Claro que numa casa os pilares estão fixos. No nosso caso, nós movimentamos-nos, né? Mas também podemos estar de pé, fixos, parados, né? Então são as pernas, é com as pernas que a gente fica, né? Claro que pode fazer a invertida e ficar de cabeça para baixo, enfim, isso são outras habilidades. Mas no geral, né, em termos mais normais, mais comuns, mais habituais, mais espontâneos, né, as pernas são esses pilares para estar ali fixo, né? A gente está fixo ali, embora possa movimentar a cabeça para um lado para o outro, mas os pés estão fixos, né? Com os pés assentos no chão, né? Então essa parte de baixo é o hino, representa o nosso hino, né? Depois, a meio, temos o sistema circulatório, né? Circulatório sanguíneo, representado em termos de órgãos pelo coração, não é? Que leva o sangue a todas as partes do corpo, então é o Hang, não é? E também há o sistema linfático, não é? Que também transporta os líquidos de um lado para o outro e que está no baço, e o baço também está, de certa forma, no meio do corpo, não é? O coração está um bocadinho acima, mas também está abaixo da cabeça, não é? E abaixo do pescoço, não é?
e abaixo da parte mais alta dos pulmões também. Né? Então, o coração e baço estão ali relativamente no centro. Né? E neste contexto, portanto, representam essa parte intermédia. Né? Depois, a nível yang, gasoso, a nível de órgãos e sistemas do corpo, temos os representantes através do sistema nervoso e dos pulmões, portanto, da parte respiratória. Né? Então, os pulmões tratam do ar, portanto, o ar é uma coisa subtil, uma coisa mais etérica, né? Que a gente quase não consegue sentir. Em alguns casos, se for vento, a gente sente, né? Mas se o ar estiver parado, a gente nem sente, de certa forma, nem sente o ar. Né? Então, é uma coisa mais sutil, né? Mais evaporada. Né? Então, os pulmões também, mesmo os órgãos ocos do sistema metal, que é os pulmões de intestino grosso, né? Os pulmões também são, de certa forma, ocos, apesar de serem mais condensados do que o intestino grosso, né? Mas também têm muitos aspectos ocos, né? Os alvéolos. Né? Então é muito interessante isto. Então estão relacionados com essa parte mais yang. Né? Então, também eu gostaria de lembrar que portanto, todos os nossos pensamentos, ou emoções, ou ações, né, são, por um lado, são consequência de determinados tipos de energia. Né? Portanto, se a pessoa estiver, por exemplo, apaixonada, né, por alguém, com certeza vem-lhe a ideia determinados pensamentos, vêm-lhe determinadas emoções, né? Emoções de amor, emoções amorosas, né? E vem também e sente também um ímpeto a ter determinados comportamentos, né? Sei lá, escrever uma carta de amor, né? Ou sei lá, ou tentar telefonar à pessoa porque está apaixonada, etc. Né? Então, isso é resultado. O que eu quero explicar é que qualquer, seja pensamento, seja sentimento, seja ação, é resultado, é consequência de determinados estados de energia. Né? Por outro lado, a inversa também é verdadeira. Isto é, ao pensarmos determinada coisa, né? Ou ao alimentarmos determinada emoção, né? Ou ao fazermos determinada coisa, também estamos a gerar energia. Né? Também estamos a gerar energia. Né? Portanto, como falei há pouco, na telepatia, né? A pessoa pode transmitir pensamentos. Então, eu ao ter um determinado pensamento, né? Ou emitir uma determinada ideia, né? Eu também estou a fabricar, a produzir um determinado estado energético. Né? E posso estar a enviá-lo para alguém. Né? Querendo ou não querendo. Por querer ou sem querer. Né? Também, ao ter determinada emoção, né? Ao ter determinada emoção, eu estou a gerar também um determinado estado energético. Né? E ao fazer alguma coisa, né? Ao fazer alguma coisa, estou a produzir alguma coisa também, estou a gerar energia. Né? Se a pessoa está, por exemplo, a fazer sexo, né? Fazer determinados movimentos, né? Vai produzir determinados efeitos. Vai produzir calor, né? Vai produzir paixão, sei lá. Né? Vai produzir determinados efeitos na outra pessoa e nele próprio também. Né? Vai ter um orgasmo. Né? Então, vai produzir energia também. Isto parece assim uma conversa um bocado cacaragá, né? Uma verdade lá para Alice, coisas muito evidentes, mas muitas vezes a gente não reflete sobre isto e por vezes desvaloriza ou não presta atenção às consequências dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos atos. Então o que eu quero chamar aqui a atenção é que, por um lado, tudo isso são consequências de coisas anteriores, né? Mas por outro lado, são também causas e raízes de coisas posteriores. É uma pescadinha de rabo na boca. Né? Tudo está interligado. Né? Então, por isso, é importante termos atenção a isso, termos cuidado com os pensamentos que temos, não é?
é importante termos cuidado também com as emoções com que nos deparamos, não é? Sobretudo se forem emoções, enfim, excessivas, não é? Porque isso pode nos prejudicar gravemente, não é? Pode nos fazer perder a razão ou fazer-nos perder a paciência, etc. Então é importante aprendermos a controlar as nossas emoções também, não é? Mesmo que sejam emoções positivas, não é? Às vezes a gente entusiasma-se demasiado, então também não é bom, não é? Tudo se quer com peso, conta e medida, não é? Há pessoas que morrem, inclusive, não é? A gente vê nas notícias, às vezes uma pessoa está a ver um jogo de futebol, né? E o clube do coração dele meteu golo e a pessoa de tanta alegria até morre. Então, não estou a exagerar, não é? É a realidade nua e crua, não é? Então, por isso é muito importante termos autodomínio, autocontrole das nossas emoções, mesmo das positivas. Mesmo as emoções positivas, não devemos exagerar. Né? Portanto, costuma-se dizer em linguagem popular, portanto, que o que é de mais é erro. Né? Portanto, o que é de menos faz falta, o que é de mais é erro. Né? Então, em termos de energia, portanto, a energia pode ser abundante, né? Ou escassa, ou pode estar bloqueada. Né? Independentemente de ser abundante ou de ser escassa, a energia pode estar a fluir naturalmente ou com facilidade, né? Ou pode estar bloqueada. Então, bloqueio de energia é que geralmente causa problema. Na esmagadora maioria dos casos, né? É o bloqueio. Geralmente não é provavelmente o ter energia a mais ou ter energia a menos. Né? Aliás, geralmente energia a mais ninguém tem. Né? Em determinada parte do corpo pode estar energia a mais, mas porque está bloqueada em algum sítio, não é? E portanto foi acumulando, 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 não é? Tal como numa represa de água, de um rio, por exemplo, não é? Num açude, não é? Então, numa represa de água, a água vai acumulando naquele sítio, não é? Não é que o rio tenha água a mais, não é? Às vezes pode acontecer, mas não é disso que estamos a falar. Estou a falar é que a água ficou acumulada nessa represa, né, nessa levada, porque se colocou lá uma coisa de propósito, uma parede, né, para bloquear mesmo, de propósito, né, para juntar mais água. Né? Mas não é que o fluxo da água, a quantidade de água circulando no rio, esteja a ser maior. Né? Não está. Né? A montante, o fluxo continua a ser o mesmo. Né? Quando chega ali à represa, para, né? De certa forma, até deixar sair para algum sítio, né? Para algum buraco, para algum tubo. Né? Mas a energia do sentido amplo, ela continua a fluir, né? A montante. Só que depois, quando chega ali, para. Então, no nosso corpo também acontece isso. Né? No nosso corpo também acontece isso. Não existe ninguém que tenha yang a mais, em sentido absoluto. Né? Portanto, muito yang que a gente tenha, pá, a gente consegue gastar isso. Né? Ou a correr, ou a fazer sexo, ou a estudar, ou a trabalhar, ou a divertir-se, ou a dançar. Pronto, não falta coisas para fazer. Né? Ninguém tem energia a mais. Né? Agora, pode estar bloqueada. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, está com uma ideia, um pensamento que não sai da memória, não é? Que está preocupado, então depois vai querer dormir e não consegue. Porquê? Porque esse pensamento está bloqueado. Não é, não é que tem pensamentos a mais. Até pelo contrário, de certa forma até tenha menos, porque está a repetir o mesmo pensamento. Não é? Então, esse mesmo pensamento até está a impedir de ter mais pensamento. Então, ela até, em certa medida, filosoficamente falando, está com poucos pensamentos. Só que esses poucos estão bloqueados, não saem dali. Né? Nem para trás, nem para a frente. Né? Então, a pessoa tem dificuldade em dormir. Né? Isso é um exemplo de bloqueio. Né?
Então, o bloqueio de energia pode ocorrer por excesso ou por defeito, né? Se houver excesso, né? Por exemplo, se houver um conjunto de pessoas que vão a fugir, sei lá, de um obstáculo, de algum acidente, sei lá, uma coisa assim do género. Estão uma montanha de gente, né? Um montão de gente. E as pessoas querem fugir, né? Umas estorvam as outras, né? Então não conseguem correr, por exemplo, porque umas ficam em cima das outras, né? Isso é uma estagnação por excesso. Em termos de medicina tradicional chinesa é assim que se chama, né? Há um excesso ali de pessoas, né? Relativamente falando, né? Um excesso para aquele fim de fugir, né? Para aquele fim acaba por ser um excesso a quantidade de pessoas que está. Portanto, não permite às pessoas correrem com a velocidade que seria requerido, supostamente, né? Há outros casos de bloqueio por déficit, né? Esse bloqueio por déficit, há um exemplo muito prático e concreto e fácil de explicar, que é, por exemplo, que ocorre, por exemplo, num riacho ou num rio, né? Um rio pequeno, né? Um riacho, um regato. Por exemplo, no verão, se for um rio pequeno ou um riacho pequenino, né? Muitas vezes, se não sempre, depende dos rios que forem, né? Ou dos riachos que forem, secam, ficam sem água no verão, nos países de 4 estações, né? Mas muitas vezes, em alguns pontos do rio, existem lá umas poçazinhas de água. Então tem água, mas está estagnada, está parada por causa de pouca água. Como a água é pouca, estagna, né? Então, aqui o Jalago está a perguntar por que razão na macrobiótica o conceito Yin Yang é diferente, o inverso da medicina tradicional chinesa. O Jalago, eu penso que já expliquei isso. É assim, a razão que eu conheço é pelo facto de o grande mestre Jojo Sawa ter denominado algumas coisas que tradicionalmente se chamavam Yin, o Jojo Sawa chamou Yang. E o contrário também. Né? Das explicações a que eu tive acesso até hoje, pronto, o Jojo Sawa explicou que essa era uma classificação, digamos, mais transcendental, menos física, né? Eu confesso, pessoalmente, nunca consegui entender isso. Né? E também nunca consegui ninguém que me soubesse explicar. Né? Além disso, essa classificação, do meu ponto de vista, na minha humilde opinião, é bastante prejudicial, porque está em contradição com muitas coisas. Pelo menos nos meus conceitos. Não é? Então, por exemplo, quando pensamos em termos de 5 elementos, não é? Em que o Yang sobe, por exemplo, do elemento água para o elemento madeira e depois para o elemento fogo, não é? Portanto, em que há cada vez mais a expansão. Portanto, cada vez o Yang sobe mais. Não é? Então, isto na classificação tradicional, que é usada na medicina tradicional chinesa, para mim faz todo sentido. Porque de facto a água está condensada cá em baixo, no elemento água. Depois, no elemento madeira, a água já está menos condensada, já está mais expandida. Portanto, já está mais yang, na classificação tradicional, na mais yang. Né? E depois no fogo a água até desaparece, deixa de se ver. Então, mais yang ainda. Então, essa classificação para mim faz todo sentido. É coerente. Com a classificação de Jojo Sawa, com todo o respeito que merece, acaba sendo incoerente, porque ele chama a expansão o Yin. Então, não bate certo. Não é? Depois, por outro lado, se fosse só chamar ao Yin Yang e chamar ao Yang Yin, não dava grande confusão.
relativamente falando, não é? O pior é que algumas coisas que na classificação tradicional se chama Yang, o Jorge Assaú também chama Yang. Por exemplo, o fogo. Para o Jorge Assaú, o fogo é Yang. E a água é Yin. Então fica contraditório. Isto não pretende ser crítica nenhuma, não é? Estou apenas a manifestar aquilo que eu sinto e que eu penso. Até hoje não encontrei ninguém que me contradissesse nisto que eu estou a dizer. Não, é? Não estou a ver maneira. Não é? Então, eu, a partir do momento que aprendi medicina tradicional chinesa, porque eu via-me confuso com isso, não é? E consegui, felizmente, ultrapassar essas contradições. Não é? Mesmo assim, mesmo na classificação tradicional, também existem contradições. Não é? Não é? O mundo é paradoxal. Não é? Mas não é, pelo menos da minha experiência pessoal, não existe tanto paradoxo, nem tanta incoerência como nessa classificação de Jorge Assawa. É? Portanto, na classificação da medicina tradicional chinesa, o que está em baixo é Yin, o que está em cima é Yang. O que é denso é Yin, o que é expandido é Yang. É? Pronto, espero que isto tenha servido para clarificar isso. Né? Pronto, se o Zalago tiver mais alguma dúvida, diga, né? Portanto, eu explicarei, né? Então, em relação a essa energia bloqueada, né? Eu gostaria de chamar a atenção da importância de desbloquear essa energia. Portanto, eu tinha dado o exemplo, por exemplo, do rio, né? em que a água fica parada nas poças, né? Ou, por exemplo, mesmo quando há mesmo quando o rio não está seco ainda, mesmo quando há corrente, né? Mesmo no rio normal, né? Mesmo no rio normal, mesmo sem ser no verão, etc., né? Nos rios, exatamente por haver essas poças, né? Por vezes há redemoinhos de água, né? De onde a onde, né? Inclusive isso é perigoso, muito perigoso, por exemplo, para pessoas que tomem banho no rio, por exemplo. Né? E no mar também acontece isso. Né? No mar também existem redemoinhos, existem locais onde, onde a água entra em redemoinho. Onde a água, por exemplo, em determinada zona, a água segue um determinado trajeto, um determinado sentido, mas chega a um determinado ponto, encontra determinados obstáculos e começa a rodar, a fazer um redemoinho, às vezes vem para trás. Né? E muitas pessoas afogam-se assim. Portanto, eu já tive um caso de uns filhos meus, que há muitos anos atrás, não é? Que correram sério risco de ficar afogados, não é? Por causa disso. Porque saíram para longe da praia e eu não sabia nadar, enfim, o suficiente para os poder socorrer, né? Já era no fim do dia, né? Já não estava ninguém na praia e tive a sorte de aparecer um rapaz que sabia nadar, etc. Né? E, e foi ter com os meus filhos e conseguiu salvá-los, não é? Senão eles não iam conseguir, né? Apesar de eles estarem tranquilos, felizmente, né? Felizmente estavam tranquilos, apesar do perigo tremendíssimo, né? Ainda hoje até me arrepia só de pensar nisso, né? Estavam num perigo tremendíssimo, mas eles estavam, mesmo assim estavam tranquilos, né? Portanto não entraram em nervosismo, em medo, etc. Né? E eu consegui, através desse amigo, salvá-los. Né? Mas isto é um exemplo da estagnação, né? E por vezes da energia contracorrente. Né? Por exemplo, quando a pessoa tem, por exemplo, arrotos, né? ou quando tem vômitos, ou quando vomita mesmo, né? Isso chama-se energia contracorrente. Porque a energia para levar os alimentos para baixo, para o estômago e depois do estômago para os intestinos, é uma energia
descendente, é de cima para baixo. Não é? O alimento deve seguir de cima para baixo. Não é? Essa é a energia natural da energia do estômago. Não é? Apesar de ser um órgão yang, aqui está um exemplo de contradição, de certa forma. Não é? É yang, portanto devia ir para cima, mas no entanto a energia do estômago é para baixo. Pronto, é uma contradição. Não é? Mas, pelo menos aparente. Não é? Pronto, mas tradicionalmente é assim que se diz, pronto, e também faz sentido, não é? Apesar de ser paradoxal. Não é? Então, o estômago leva os alimentos para baixo. Não é? Se os alimentos vêm para cima, é porque há uma energia contracorrente. Então, essa energia, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, é devida a uma invasão do chi do fígado ao estômago. Portanto, a energia do fígado é uma energia ascendente, lá está, é a tal energia madeira, né? Energia que sobe, né? Mesmo em termos fisiológicos, em termos normais, em termos de saúde, né? A energia do fígado ajuda a levar a energia do corpo para cima, fisiologicamente, saudavelmente. Né? Mas quando é em exagero, pode, por exemplo, provocar um AVC, um acidente vascular cerebral. Pode provocar um derrame cerebral. Né? Ou pode provocar irritabilidade. Né? Portanto, devido a uma estagnação de energia, né? A energia estagna e depois vai para cima, porque a tendência dela é subir. Né? Então pode provocar esse tipo de coisas. Pode provocar vômitos, pode provocar portanto, vontade de vomitar, né? Esse género de coisas. Né? Isto é um exemplo de estagnação de energia. Né? Então, o exercício, por exemplo, o Qigong, a ritmoprática, como esta formação que eu vou dar agora no sábado e domingo próximos, né? Estamos a um dia praticamente, um dia e meio. Né? Vou ensinar exercício de Qigong e de ritmoprática. Então, o exercício é uma das maneiras de desbloquear a energia. Né? Então, quando a pessoa está com as coisas entupidas, né? Seja a nível físico, né? sei lá, os músculos, por exemplo, com energia ali estagnada, os músculos duros, entorpecidos, etc., né? ou o sangue parado, né? Ou então quando a pessoa está a ruminar um determinado pensamento, uma determinada ideia, ou quando está a ruminar uma determinada emoção, está chateado, está aborrecido com alguém, ou está aborrecido com alguma coisa que lhe aconteceu, não é? Então, ao fazer energia, ao fazer exercício, não é? Qigong, por exemplo, ajuda a desbloquear essa energia, o ritmo prático. Né? Põe as coisas a girar, põe a energia a fluir. Né? Então a energia a fluir também depois faz os pensamentos fluir, faz as emoções fluírem. Né? E faz as ações também fluírem. Né? Também nos torna mais flexíveis, mais dinâmicos, etc. Né? Então, daí um dos exemplos da necessidade, da importância da pessoa praticar isso como deve ser. Né? Então, também a própria atividade, o próprio facto da pessoa estar ativo, não é? Mesmo que não seja ativo fisicamente, sei lá, mas se a pessoa estiver a ler, estiver a estudar, estiver a resolver um problema, isso também ajuda, não é? Ajuda a desbloquear, não é? Se a pessoa está muito preocupada com uma coisa, mas depois tem de fazer outra, ao focar-se nessa outra, esquece aquela que estava a incomodar. Não é? Então, a própria atividade em geral beneficia, não é? Desde que não seja em exagero, obviamente. Ajuda para desbloquear. Né? Então, vimos o caso da energia, portanto, enfim, abundante, vimos o caso da energia bloqueada, agora temos o caso da energia deficitária, falta de energia. Então, quando há falta de energia, também há fraqueza. Né? Um rio que tenha um caudal grande, a água tem muita força, tem muita potência. Né? Mas um rio com um caudal pequeno tem pouca força, tem pouca potência. Então, nas pessoas também. Né? Uma pessoa que tenha muita energia, né? se a usar adequadamente, também tem muito poder, muita potência, seja para empurrar, seja para resistir a uma dificuldade, enfim. Seja num caso de um acidente, enfim. Né? Resiste mais facilmente. Né? Então, por exemplo, a capacidade de foco, a capacidade de concentração, né? A capacidade de força, como já vimos, não é? Portanto, a capacidade de ter uma ação enérgica, não é? Potente,
né? Dinâmica, rápida, etc. Né? Se a pessoa tiver bastante energia, consegue fazer isso. Né? Se tiver pouca, já tudo isso é feito de maneira mais fraca. Né? Então, por exemplo, no caso da energia dos 5 elementos, como eu já estive a falar há bocado, né? Temos o elemento água, né? Que é uma energia mais estagnada, uma energia que está mais cá em baixo, né? Simbolicamente, lembrem-se ou imaginem, por exemplo, uma água a mexer, né? Por exemplo, uma água do mar, assim mais ou menos, o mar mais ou menos tranquilo, que faz aquelas ondazinhas, ou água de um lago, assim com um ventozinho, né? Uma brisa, que faz aquelas ondulaçõezinhas, né? Isso é a imagem típica do elemento água, né? Depois o elemento madeira já é crescimento, né? O caso lá, das plantas que crescem, das plantas que arrebentam, né? As crianças que crescem, os jovens que estão a crescer, né? As árvores na sua fase de crescimento, os vegetais na sua fase de crescimento. Isso são manifestações da energia madeira. Né? E depois a energia fogo, né? É o limite, é o auge desse crescimento. Por exemplo, no caso das plantas, né? É quando aparecem depois as flores, por exemplo. Época da floração. Né? E depois, a seguir à floração, aparecem os frutos, né? O fruto vai amadurecendo. Né? Então, depois temos o elemento terra. Né? E depois, a seguir, temos, depois do fruto, temos as sementes. Né? Temos as colheitas, né? Do outono, que corresponde ao elemento metal. Né? Então, como eu expliquei há pouco, desde o elemento água até o elemento fogo, é uma energia ascendente, é cada vez a subir mais. Né? Cada vez a subir mais por um lado e cada vez a dispersar mais também por outro. Né? Na água, a energia está muito ali junta à água. A água está toda junta, uma com a outra, colada uma à outra. Né? Na energia madeira, já há uma parte que está separada. O exemplo que eu dei há bocado foi o vapor da água. Já está um bocado disperso. Né? Depois, no fogo, mais disperso ainda. Né? Embora o fogo tenha uma energia predominantemente ascendente, de baixo para cima, mas vai em todas as direções. Né? Não é que nos outros elementos também a energia não vá noutras direções, mas no fogo é onde, digamos, aquele arrebentamento é mais para todo lado do que nos outros elementos. Né? Portanto, a dispersão é maior. E depois a seguir há novamente um recolhimento. Né? Por exemplo, depois de alguma coisa se queimar, há a formação de cinzas. Né? Essas cinzas representam de certa forma a terra. Né? Já há uma condensação, já não há fogo, já arrefece, já fica mais sólido. Né? E depois o metal é aquela parte mais dura de todas e mais no fundo de todas. Por exemplo, para procurar metais na crosta terrestre, né? No solo, tem de ser muito fundo. Né? E já é uma coisa mais dura, mais cristalizada. Né? Então o metal é o máximo de cristalização. De qualquer maneira, o metal é, do meu ponto de vista, o elemento mais paradoxal. Né? Porque também está muito relacionado com o ar, que é exatamente o oposto. Né? Não com o fogo, mas com o ar. Né? Então, mesmo o ar também é uma coisa bastante expandida. Né? Bastante subtil. Até mesmo invisível. Né? A maioria dos ares. Né? A maioria das coisas no estado gasoso é invisível também. Aos olhos comuns. Né? Cláudia Rodrigues, muito boa noite. Bem-vinda. Depois veja o resto do live, porque já chegou quase no fim, pronto, mas seja muito bem-vinda, né? Aproveite depois para ver o resto, né? Então, nos 5 elementos, pronto, existem diversas leis, né? Existe, por exemplo, a lei da geração,
em que um elemento dá origem ao seguinte, né? Como é também chamada lei mãe-filho, né? A mãe gera o filho, né? Esse filho depois gera outro filho, assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, o elemento água é a mãe do elemento madeira. O elemento madeira é a mãe do elemento fogo, né? O elemento fogo é a mãe do elemento terra, né? O elemento terra é a mãe do elemento metal. O elemento metal é a mãe do elemento água, né? Certo? Sim, Cláudia, ótimo. Ficarei muito feliz se vir tudo, então. Depois digam-me se gostou, né? Ok. Então, portanto, o elemento água, em termos de órgãos, vou dar só uma ideia muito simples, né, genérica, tem a ver com rins e bexiga, né? Rins yin, bexiga yang. O elemento madeira tem a ver com fígado e vesícula biliar. O fígado é o yin, vesícula biliar yang. O elemento fogo tem a ver com pulmões, que tem a ver com coração e intestino delgado. Portanto, é chamado o fogo imperial, né? Coração yin, intestino delgado yang. Engloba também uns outros dois, umas outras duas entidades que não são órgãos propriamente ditos, né? Mas que são entidades energéticas, né? Que é o mestre do coração, ou o ministro do coração, também tem muitos nomes, também se chama circulação sexo, e o professor Kikuchi chama-lhe sistema nervoso autónomo, e triplo aquecedor. Portanto, esse circulação sexo, ou ministro do coração, ou mestre do coração, ou o sistema nervoso autónomo, é a parte yin, né? O triplo aquecedor ou o triplo atanor é a parte yang, né? Depois, no elemento terra, isto no fogo, né? No elemento terra temos o baço pâncreas, yin, e o estômago, yang. E depois, no elemento metal, temos os pulmões, yin, e o intestino grosso, yang, né? Então, nós precisamos saber usar isto de uma forma criteriosa, né? Útil, para nós funcionarmos em pleno, para funcionarmos da melhor maneira, né? Para termos o máximo de energia, para termos o máximo de fluidez, para termos o máximo de resistência, para termos o máximo de capacidade, né? Para atingirmos aquilo que nos propomos realizar, né? Para sermos mais felizes, etc., para fazermos mais felizes também as outras pessoas, né? Então, por exemplo, na alimentação, por exemplo, os alimentos animais, né, em geral, sem entrar em pormenores, que há exceções, mas o que eu vou falar agora é muito, muito genericamente, né? Os alimentos animais geralmente são mais yang, né? Carnes, peixes, mariscos, queijos, etc., né? São alimentos mais yang, né? Os alimentos vegetais, né? Dividindo apenas nestas três partes, portanto, yang, yang e yin, né? Os alimentos vegetais correspondem neste contexto ao yang, né? Portanto, que são os vegetais, os frutos, os cereais também, né? E depois os alimentos minerais, né? Por exemplo, que estão mais cristalizados, o caso do sal marinho, ou algas marinhas, que são muito ricas em minerais, né? Ou determinadas raízes, né? As raízes em geral também, né? Embora façam parte dos vegetais, mas têm mais minerais, geralmente, né? Então, fazem parte mais do yin, né? Dentro dos alimentos artificiais, aí a confusão é muito maior, não é? Mas dentro dos alimentos artificiais, não é? Então, por exemplo, há medicamentos químicos muito yang, não é? Também, por exemplo, produtos animais, gorduras, açúcar refinado, bebidas alcoólicas, não é? Têm características muito yang. Na macrobiótica dizem que açúcar e bebidas alcoólicas são yin, não é? Pronto, eu, pessoalmente, não classifico assim, né? São muito yang e eu comprovo porquê. Porque provocam muita secura e destroem o yin, né? Destroem o próprio pâncreas, etc., né? Deixa de funcionar, né? Então, dá sintomas de calor, de secura, etc. Portanto, tem características yang, né?
O álcool, por exemplo, a pessoa bebe um bocado de álcool, fica com a boca seca, né? A pessoa come um bocado de açúcar, fica com a boca seca, né? Sakura é yang, mesmo para Jorge Sawa também era yang, né? Sakura também era yang, né? Então, isto é mais um exemplo da tal contradição, né? Então, a pessoa que usa esse tipo de produtos animais, portanto, por exemplo, principalmente laticínios, né? A pessoa que usa muito laticínios e açúcar refinado, etc., tendência é gerar diabetes. Destrói o pâncreas, né? Entre outros órgãos. Né? Então, o diabetes, assim, não é assim tão simples, mas tentando simplificar ao máximo, é déficit de yin do vaso pâncreas. Né? Por isso, em medicina tradicional chinesa, ou mesmo em macrobiótica, etc., trata-se a diabetes dando coisas doces. Né? Não é doce de açúcar, né? Não é doce de açúcar, não é álcool, não é isso. Né? Mas, por exemplo, o arroz integral, que é hidratos de carbono, é doce, né? Ou cenoura, que é doce, etc. Né? Aí cura. Então, isso aí não há dúvida, né? Há muitos exemplos. Né? Se não cura, pelo menos melhora. Né? Dependendo do estado da pessoa, obviamente. Né? Se a pessoa não tiver condições, já para se curar, pelo menos melhora. Né? Procedendo dessa forma. Né? Porque o sabor doce tem afinidade com o vaso pâncreas, tem afinidade com o elemento terra. Né? Então, os sabores também é outra coisa que é importante ter em conta. Né? Porque cada elemento destes 5 elementos, né, está associado com um sabor. Né? Por exemplo, o elemento água, rins e bexigas, está associado com salgado. O elemento madeira, fígado e vesícula biliar, está associado com ácido. O elemento fogo, por exemplo, coração, intestino delgado, está relacionado com amargo. O elemento terra, por exemplo, vaso pâncreas e estômago, está relacionado com doce. Portanto, quando a pessoa come alguma coisa doce, a tendência é essa coisa ser atraída para o vaso pâncreas e estômago. Né? Quer seja um doce bom ou mau, quer seja de boa qualidade, quer seja de má qualidade. Né? Quer seja saudável, quer seja doentio. Né? Vai, uma vez que tem sabor doce, vai para aquele sítio. Né? Por isso precisamos ter cuidado. Né? Se usarmos um doce adequado, vai fortalecer esses órgãos. Né? Se usarmos um doce inadequado ou prejudicial, vai prejudicar esses órgãos. Né? Então, e o pulmão, o intestino grosso, é o que responde ao elemento metal, é o picante, é o sabor picante. Né? Então, como eu estava a dizer, se a pessoa come esse excesso de yang, né, vai destruir o yin. Então, um dos exemplos dessa destruição é o caso da diabetes. Né? Mas há muitas outras, por exemplo, quando a mulher, por exemplo, chega à menopausa, né, e depois fica com calores, né, a sentir o calor a subir para o corpo acima, fica de noite ao dormir, apetece tirar a roupa toda fora, apetece tirar os pés fora da cama, porque fica a suar, cheio de calor. Né? Então, isso é falta de yin, déficit de yin. Né? Então, quando há falta de yin, acontece isso. Mas quando há excesso de yin, né, é ao contrário. Quando há excesso de yin, a pessoa fica, por exemplo, com muito frio, etc. Né? E por vezes coexiste, no caso da menopausa, às vezes coexistem as duas coisas. Às vezes a pessoa tem ao mesmo tempo que sente frio e ao mesmo tempo sente calor, também, paradoxalmente. Né? Mas pode acontecer. Né? Então, mas por exemplo, no caso de excesso de yin, também há medicamentos também muito yin. Né? Por exemplo, calmantes. Né? Calmantes, por exemplo, medicamentos para a tensão arterial, para baixar a tensão arterial. Né? Portanto, são normalmente medicamentos ricos em potássio. Né? Então, o potássio tem características mais yin, né? Então baixa. Né? Mas ao baixar a tensão arterial, nesse caso, né? Nesse tipo de medicamentos, tira a potência sexual, por exemplo. Então, num homem fica impotente, sem apetite sexual, etc. Então, esse tipo de coisas eu não recomendo a ninguém, não é? Além de prejudicar gravemente a saúde a diversos níveis, diversos órgãos, não é? Fígado, etc, etc, etc. Mesmo para o próprio problema que vai tratar,
necessita continuar a tomar, São medicamentos paliativos, não é? Sintomáticos que nem sequer o sintoma resolve tomando, não é? Mas se tirar já volta a estaca zero, não é? Então, existem medicamentos bem mais eficazes, não é? Portanto, não precisa tomar esse tipo de coisas prejudiciais, não é? Ainda há pouco estive aqui a atender uma senhora que estava a tomar um medicamento, eu podia dizer o nome, mas não vou dizer. Portanto, o medicamento tem, portanto, que muitas pessoas tomam por causa de insónia, depressão, etc. Então, pusemos a ver, eu estive a mostrar na internet, não sou eu que digo, não é? É o fabricante é que diz. Não é? O mesmo medicamento, isso qualquer um de vós pode ver. Não é? Pode ver nas bulas de medicamentos, pode ver na internet, pode ver onde quiser. Não é? Está aí, é público. Não estou a inventar nada. Não é? O próprio medicamento diz que provoca, se for excessivo ou sem ser excessivo, não é? Em termos de efeitos secundários, não é? A excitação, não é? Portanto, o mesmo medicamento provoca, por um lado, a excitação, etc. Por outro lado, provoca a depressão. Então, fantástico para quem vende um medicamento. Não é? Nunca vai resolver, claro. Então a pessoa deixa de tomar esse medicamento, está escrito também lá, na bula, está escrito lá na orientação, está escrito lá na internet, etc. Não é? Se a pessoa deixar de tomar, que volta a ter os mesmos sintomas que tinha, e além disso ainda depois tem outros que até pode dar morte, etc. Está escrito lá. Não é? Então, para mim, na minha humilde opinião, não faz sentido. Para não dizer mais nada. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não é? Quando eu receito algum medicamento que tem determinado efeito, que é para baixar a tensão, ou que é para subir a tensão, a pessoa deixa de tomar e o efeito está lá, a pessoa está melhor. Inexoravelmente. Tem sido assim até agora, há dezenas de anos. Não é? Eu próprio às vezes tomo alguma coisa, não é? Portanto, sei o efeito. Sei por experiência própria, sei por recitar a outras pessoas, etc. Não é? E sabe-se disso também há milhares de anos, não é? Que são medicamentos feitos, a esmagadora maioria, não é? São medicamentos tradicionais que têm milhares e milhares de anos de utilização, de experiência. Não é? E muda a maneira do corpo funcionar, muda a condição do organismo, etc. Não é? Então, é preciso saber distinguir entre medicamentos sintomáticos, medicamentos funcionais, portanto, que vão à causa, e medicamentos mesmo que são tónicos naturais, não é? A pessoa toma determinado tónico, portanto, mesmo até sem estar doente, e vai ficando cada vez mais forte. Pronto, ponto final, parágrafo. Não é? Então, isso é excelente. Está a beneficiar a saúde, não é? Agora está a tomar um medicamento que não resolve o problema. Resolve desde que a pessoa tome, mas depois deixa de tomar, já volta a estaca zero. E ainda corre o risco de ter efeitos ainda 1000 vezes piores, até morrer. Não é? Enfim, do meu ponto de vista, além disso, é uma coisa desnecessária, porque existe montes de medicamentos, milhões de vezes superiores e seguros em relação a esses. Portanto, não é? Medicamentos da medicina tradicional chinesa, medicamentos da medicina ocidental, naturais, medicamentos da homeopatia, enfim, não estou aqui a fazer propaganda de nada, mas é a realidade, não é? Vocês sabem, pelo menos já ouviram falar. Não é? Portanto, é só questão de saber procurar uma pessoa competente, etc. Pronto, mas as coisas estão aí. Não é preciso reinventar a roda. Não é? Já existe. Não é? Então, é importante isso. Não é? E o tempo passa, portanto, já são 23 horas e 4 minutos. Não é? Portanto, isto nunca mais acaba. Tinha aqui montes de coisas mais para falar. Bom, eu gostaria de lembrar, uma vez que já passa 4 minutos das 11, gostaria de lembrar então a formação que eu vou dar agora no sábado e no domingo.
sobre Qigong e ritmoprática. Qigong é um tipo de exercício chinês, né? A ritmoprática é um tipo de exercício desenvolvido pelo professor Tomo Kikuchi, de origem japonesa, que depois se naturalizou brasileiro, viveu dezenas de anos lá no Brasil, né? Portanto, eu conheci-o aqui em Portugal e depois no Brasil. Portanto, são exercícios fantásticos, portanto, feitos sem esforço e que ajudam a desbloquear a energia, ajudam a aumentar os níveis de energia e ajudam a trabalhar também a mente. Né? Portanto, são exercícios que integram a parte mental, emocional, sentimental, etc. Né? Portanto, exercícios que trabalham o corpo inteiro. Né? Portanto, a pessoa fazendo assim, aprendendo e fazendo, praticando, né, tira muito benefício, né, a diferentes níveis de saúde, né, nível de saúde física, nível de saúde mental, nível de saúde emocional, sentimental, etc. Né. Serve como coadjuvantes no tratamento desta ou daquela doença, né, ou em alguns casos pode ajudar mesmo a resolver por si só. Pronto, mas no mínimo dos mínimos serve para ajudar. Né? Pronto, neste momento ainda está ao preço de 67 euros. Depois essa formação vai ser gravada e vai ficar ao preço de 97 euros. Né? Portanto, alguma pessoa que não tenha disponibilidade nessa hora, mesmo assim pode comprar, porque fica com a gravação, por apenas 67 euros em vez de 97. Né? Além disso, eu vou dar uma aula além dessas 6 horas, que é na sexta-feira, ou melhor, é no sábado, das 15 às 18, hora de Portugal, e depois no domingo, também das 15 às 18, hora de Portugal. Depois ainda haverá mais uma formação, nesse caso individual. Esta será em conjunto, com as pessoas que estão inscritas. Né? Depois vai haver uma formação individual, uma para cada pessoa. Né? Individualmente, ainda de 1h30. Né? E essa de 1h30, inclusive, se a pessoa quiser e puder, até pode fazer a formação até presencial. Né? A partida é online, né? É tudo online. Mas se a pessoa quiser, pronto, eu disponibilizo-me para fazer essa formação de 1h30, pode ser presencial também. Né? Portanto, pronto, quem estiver interessado, aproveitem. Né? Pronto, aproveitem enquanto é tempo, né? Portanto, entre em contato comigo para o meu telemóvel 91-991-5438. De qualquer maneira, isso está aí nos meus contactos e na recepção às pessoas, aos novos membros, etc. Pronto, penso que todos vocês têm o meu contacto, têm acesso ao meu contacto. Em último caso, podem deixar uma mensagem, né? Aí no grupo, pronto, e eu entrarei em contato convosco, né? Pronto, só então tenho aqui os alarmes, tem aqui uma questão. Laranja, por exemplo, tem sabor ácido e doce. Logo, alimenta o estômago, o pâncreas e fígado, apesar de, segundo a macrobiótica, ser muito yin. Sim, o ser yin ou ser yang não está em contradição com, o ir para o fígado e para o baço. Portanto, esse é o outro dos erros graves daquilo que o professor Kikuchi chamava macroidiótica. Né? Por isso o professor Kikuchi deixou de usar o termo macrobiótica. Né? Pronto, eu pessoalmente, na minha opinião, acho que não há mal nenhum em usar a palavra macrobiótica, né? Na minha humilde opinião. Né? Mas de facto houve muita confusão, muita pessoa não entendeu as coisas. Né? Então, por exemplo, está aqui o José Água a dizer, então, segundo a macrobiótica, a laranja é muito in. Sim, é muito in. Tem muito líquido, né? Tem muito líquido, tem muita vitamina C, né? É muito doce. Portanto, eu também concordo que é muito in. Né? Isso não tem nada a ver com o facto de ir para o baço pâncreas e para o fígado. Não é? Porque ela vai tonificar, neste caso, vai tonificar o in do fígado, supostamente, e vai tonificar o in do baço pâncreas. Ponto final, parágrafo. Não é? Não há, de certa forma, contradição. Não é? Portanto, José Lagos está a dizer grato pelo conteúdo do vídeo, muito interessante, ótimo, muito agradecido. Não é? Pronto, então é isso. Portanto, de qualquer maneira, alguma dúvida que subsista ou algum comentário, eu estou ao dispor para responder, está bem? Portanto, eu agradeço pela vossa presença, agradeço também pelas questões que colocaram
é sempre enriquecedor para mim e para as outras pessoas também, mesmo para quem vem a seguir, não é? Pode ver e pode aprender também. De qualquer maneira, procurem estar dentro do. Sempre que seja possível, procurem estar à hora para aproveitarem ao máximo, não é? Pronto, foi um grande prazer